Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Agora, com a decretação da prisão domiciliar, ele não pode mais utilizar aparelhos eletrônicos. Ele não pode mais utilizar o celular dele dentro da casa dele. Então, o ministro decreta a prisão domiciliar, não é uma prisão preventiva. Caso haja qualquer descumprimento, aí sim a prisão preventiva será decretada pelo ministro e o ex-presidente iria para uma prisão. O que a gente tem nesse momento é uma prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, proibição de visita. Obviamente que os advogados regularmente constituídos dele podem visitá-lo, mas ele está proibido de receber visitas. Os visitantes, somente os que forem autorizados pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, diante de uma autorização do Supremo. E aí ficam proibidos de utilizar celular, tirar foto ou gravar imagens de Jair Bolsonaro, porque é uma prisão domiciliar. Outro ponto: proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Eu falei há pouco, houve busca e apreensão de todos os celulares que estejam em posse do ex-presidente. Ele não poderá utilizar. Para completar, fica mantida outras restrições que haviam sido impostas ao ex-presidente, como, por exemplo, proibição de manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras. Outros réus investigados nas ações penais também estão proibidos de realizar qualquer tipo de visita a Jair Bolsonaro, e essa reiteração para que ele esteja proibido de utilizar não só celular diretamente ou por meio de terceiros, mas de utilizar as redes sociais diretamente também e por intermédio de terceiros. Theo, o que a decisão aqui mostra e diz, Theo, é que ele até ressalta, o ministro Alexandre de Moraes, que na primeira explicação que ele fez à defesa, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o ex-presidente não estava impedido de conceder entrevistas, né? Ele cita esse trecho novamente aqui nessa decisão. No entanto, ele coloca que se o uso da imagem e termos, né, que ofendam o Supremo Tribunal Federal, isso aconteça em publicações nas redes sociais dele de terceiros, que pode haver, foi o que ele disse, portanto, a quebra das medidas cautelares, não é isso? Exatamente. Qualquer tipo de descumprimento, Leandro, Edilene, Pedro, quem nos acompanha, qualquer tipo de descumprimento do que for determinado nessa decisão ensejará, vai acarretar na prisão preventiva dele. Então, é por isso que é preciso haver muito cuidado por parte da defesa. Mais cedo, alguns veículos, Leandro, você vai se lembrar, deram a informação de que a defesa do ex-presidente pediu que Flávio apagasse a publicação. Havia um receio de que houvesse qualquer tipo de descumprimento, ou que fosse interpretada aquela publicação como um desrespeito ou uma forma de burlar a ordem do Supremo Tribunal Federal. Flávio, de fato, apagou, mas não foi o suficiente, porque foi visto no contexto geral como uma pré-produção de conteúdos a serem publicados durante a manifestação, uma vez que ele não poderia utilizar as redes sociais. Então, tudo isso pesou na decisão do ministro. Fato é, Edilene, Pedro, Leandro, quem está com a gente nessa noite de segunda-feira, qualquer descumprimento a partir de agora, seja utilização de celular, seja publicação nas redes sociais em nome do ex-presidente ou a pedido dele, seja visita de pessoas que não são autorizadas, seja registro de fotografias de vídeos dele, tudo isso, ou visita a embaixadas, saída sem permissão do Supremo Tribunal Federal, isso tudo acarretará em descumprimento de decisão, dos requisitos básicos, dos critérios estabelecidos, das medidas cautelares, e pode levar aí sim à prisão preventiva.
A prisão preventiva só viria agora em caso de descumprimento de uma dessas ordens. A prisão preventiva seria a medida mais gravosa. A domiciliar é muito gravosa. Muda bastante o cenário do ex-presidente, que podia circular por Brasília, por exemplo, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não pode mais, não pode sair da casa dele agora. Muda drasticamente a situação do ex-presidente, essa determinação de Alexandre de Moraes, Leandro. Agora, Theo Cury, há nas suas apurações alguma previsão ou não sobre a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Haverá esta semana o julgamento do grupo, né, de Brasília, envolvendo integrantes da PM, mas há alguma mudança no rito, Theo, ou isso está descartado? Leandro, não existe nenhuma mudança do Supremo para antecipar ou para adiar o julgamento do ex-presidente. O que a gente trouxe de informação na CNN mais recente é a de que o Supremo deve reservar 5 terças-feiras do mês de setembro para o julgamento do núcleo 1, o núcleo crucial do qual faz parte o ex-presidente na ação penal da trama golpista. Então, o Supremo não antecipa, o Supremo não adia. Está dentro do cronograma. Por quê? Metade de agosto, agora, termina o prazo para apresentação das alegações finais. Dado esse prazo, Alexandre de Moraes deve dar um mês para que os colegas da primeira turma analisem o caso, estudem o caso, para que possam se inteirar 100% do que a denúncia traz, do que a denúncia não porque eles já viram a denúncia, mas do que os depoimentos dos réus, o que os depoimentos dos réus trouxeram, o que os depoimentos das testemunhas dos réus trouxeram. E aí, passado esse um mês, lá pela metade de setembro, o Supremo Federal deve julgar a ação penal do núcleo específico de Jair Bolsonaro. Então a expectativa, Leandro, é que Cristiano Zanin reserve 5 terças-feiras do mês de setembro para o julgamento dessa ação penal. Pode haver pedido de vista? Pode, eventualmente, mas o Supremo ignora as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Não muda o ritmo do processo, não muda a rotina do Supremo Tribunal Federal às sanções aplicadas pelo STF sobre o ministro Alexandre de Moraes, dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Não terá impacto, tanto é que houve essa sinalização de Cristiano Zanin. Por que Cristiano Zanin? Porque ele é o presidente da primeira turma, cabe a ele marcar a sessão de julgamento da ação penal da trama golpista, e a expectativa é de que fique mantido para setembro, Leandro. Ok. Theo, eu permaneço com você. Deixe-me agora ir a Brasília com a nossa repórter Gabriela Prado, que ela está em frente à sede da Polícia Federal. Houve busca e apreensão, ou está havendo busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Gabriela Prado tem as informações, ela não está em frente à sede da Polícia Federal. Gabriela, atualiza as informações para a gente. A Polícia Federal ainda faz a busca e apreensão na casa do ex-presidente? Oi, Leandro, boa noite mais uma vez. Olha, não, neste momento a busca já foi encerrada na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico, a cerca de 11 quilômetros da região central aqui de Brasília. Foi uma busca curta porque os policiais tinham 2 objetivos: comunicar a prisão domiciliar pela determinação do ministro Alexandre de Moraes e também apreender telefones celulares que são de Jair Bolsonaro, já que na determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal há a proibição do uso de aparelhos eletrônicos de celulares e também a proibição de visitas que não sejam autorizadas pela Suprema Corte, e essas visitas também não podem fotografar e utilizar o telefone celular ali com o ex-presidente. De acordo com fontes da Polícia Federal, apenas um celular foi apreendido e não houve busca domiciliar. As buscas ali foram para saber se existiam outros aparelhos telefônicos. O ex-presidente apresentou um telefone, esse telefone celular foi, portanto, apreendido pela determinação. Essas buscas começaram e essa informação da prisão domiciliar foram feitas por volta das 6h10 da tarde, de acordo com auxiliares do Bolsonaro e também integrantes da Polícia Federal.
Durou cerca de 20 minutos toda a comunicação e a apreensão do telefone celular. A Polícia Federal já saiu da casa do ex-presidente e vai ficar em posse do equipamento eletrônico apreendido. Lembrando que o ex-presidente, no dia da imposição de medidas cautelares, também tinha tido um outro aparelho apreendido no dia 18 de julho, quando foi colocada a tornozeleira eletrônica. E esse telefone está sendo periciado pelos agentes da Polícia Federal. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Para encerrar, quero falar aqui da nota divulgada agora há pouco pela Polícia Federal, uma nota curta, mas que fala do cumprimento dessa operação hoje. Diz o texto: a Polícia Federal cumpriu no fim da tarde desta segunda-feira, 4 de agosto, em Brasília, Distrito Federal, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET, que é a abreviação para petição número 141-29. É a informação que foi repassada pela Polícia Federal. Leandro. Ok, Gabriela Prado, qualquer outra informação sobre esse assunto, você pode acionar a gente que você volta ao vivo daí de Brasília. Até já, obrigado. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores.
Então, tudo isso já está muito, tem muito acúmulo de, de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América, logo a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.